Olá, meu nome é Amanda Arantes Vieira, sou estudante do quarto ano de Medicina na UEL. Minha orientadora foi a doutora Cíntia Grion, fazia parte da iniciação científica com bolsa CNPq, e meu trabalho tem como título Variação temporal dos padrões clínicos e prognóstico de pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva. Esse tema é um tema de elevada importância de ser estudado, uma vez que a taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva anualmente é cerca de 90,5% a 96,6% da sua capacidade total. Isso deve a alguns fatores, como, por exemplo, a transição demográfica, ou seja, uma maior expectativa de vida, levando a uma maior prevalência de idosos na população, a maior prevalência de doenças crônicas associadas também a essa população idosa, e tudo isso eleva o custo do sistema de serviço da saúde, fazendo necessário o estudo dessas unidades a fim de otimizar os leitos e gerenciar bem o dinheiro destinado a elas. Os objetivos, portanto, são avaliar as variações temporais de pacientes adultos admitidos na UTI nos seguintes parâmetros: padrões clínicos, diagnóstico e taxa de mortalidade. Trata-se de um estudo de coorte, ou seja, um estudo longitudinal retrospectivo, cujo local de estudo foi o Hospital Universitário de Londrina. O período analisado foi de janeiro de 2011 a dezembro de 2016, e o perfil da amostra era composto por adultos admitidos na UTI geral dos adultos, a qual comporta 20 leitos. Esses foram os dados que nós coletamos de todos os pacientes admitidos e os dados da internação de cada um deles. Então, idade, gênero, a data de admissão, assim como o uso de drogas, necessidade de ventilação mecânica, presença de doença crônica, entre outros fatores apresentados nessas duas tabelas. Como resultados, foram analisados 3.711 pacientes, cuja idade média era de 58 anos, 59% era composta por homens, o que conforme que a literatura já nos apresenta, 11,2% apresentavam comorbidade, 33,6% eram pacientes clínicos e 66,4% pacientes cirúrgicos. A média dos scores de admissão foram a parte 2 de 20,3, SOFA de 6,9, TIS 28 de 25,8. O diagnóstico mais comum encontrado na unidade foi o de sepse, demonstrando o impacto desse diagnóstico na necessidade de leitos especializados, principalmente para o cuidado das complicações associadas a esse diagnóstico. 27,1% apresentavam na admissão insuficiência renal aguda, principalmente associado à elevada idade, a presença de comorbidades, que foram características observadas no nosso estudo. Mais da metade necessitaram de ventilação mecânica invasiva, e a literatura nos aponta que esses pacientes necessitarão de mais tempo de internação na unidade, e tudo isso, esses fatores também estão associados a maior taxa de mortalidade, sendo que na UTI foi de 32,2%, mortalidade hospitalar com mais de 43,2%, e taxa de mortalidade padronizada de 1,17%. Aqui nós vemos um gráfico com todos os padrões analisados, com todas as variantes nos diferentes anos, e aqui outro gráfico também mostrando as variações das características clínicas e dos scores de gravidades nesses anos do período analisado. A literatura relata que o valor associado a maiores taxas de mortalidade é de valores acima de 18 na parte 2, acima de 7 no SOFA e acima ou igual a 23 no TIS 28. No nosso estudo, a parte 2 e o TIS 28 tiveram valores maiores a esse que são demonstrados a maiores taxas de mortalidade. Além disso, nós podemos ver que as maiores taxas de mortalidade na unidade foram precedidas pelos maiores valores de score de gravidade. E essa razão é demonstrada pelos valores da SMR. As taxas de mortalidade também foram acima do esperado, principalmente nos anos de 2013 a 2015, quando a unidade passou a admitir mais pacientes de perfil clínico ou em pós-operatório de cirurgias de urgência. Portanto, como conclusão, foram associados maiores taxas de mortalidade, score prognóstico a parte 2 de TIS 28, uso de ventilação mecânica, presença de injúria renal e tempo de internação prolongado. Deixo meu agradecimento a todas essas instituições, familiares, docentes, amigos, profissionais que fizeram parte do meu estudo e ao CNPq que fez parte da minha bolsa. Obrigada.